André Bom Tempo, junto com o Guilherme Soares aqui do podcast Mesa de Debates, hoje participando de um evento importante aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, seminário A Indústria de Defesa no Brasil, falando aí sobre, como o próprio nome diz, né, as chamadas indústrias com tecnologia bélica e importante chamado do sindicato para discutir a situação econômica, a situação social e política, né? Também a importância dessas empresas para o nosso cenário, como está a realidade delas atualmente e outras questões importantes aí para o trabalhador, para a trabalhadora e, claro, principalmente recuperação judicial da Vibras, tema bastante em pauta, e os trabalhadores em greve, evidentemente aí todo um processo de luta por causa de, como podemos dizer aí sempre, né, as chamadas contradições, né, do capitalismo. Mas é isso aí, minha gente. Vou seguindo nessa. Vamos acompanhando então nossa matéria aqui de hoje. O Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, falar um pouco aqui com a gente hoje sobre o importante evento, a indústria de defesa no Brasil, seminário aqui realizado pelo sindicato, né, com parcerias aí, reunindo os trabalhadores e podendo falar um pouco desse momento e um pouco da situação de empresas importantes aqui até para nossa região em São José dos Campos, Vale do Paraíba, né, como a Vibras, também a Embraer. Weller, primeiramente, bom dia, né? E mais um evento aí de sucesso do sindicato. Muito bom dia, evento super importante, um debate estratégico feito em relação à indústria de defesa no nosso país, ainda mais no momento que a gente passa aqui na nossa região com uma greve em curso na empresa Avibras. Essa luta que está ocorrendo desde março do ano passado, uma luta primeiro em defesa dos empregos, agora tem a situação do atraso de salário, a empresa em recuperação judicial. A gente tem também aqui na nossa região a Embraer, que também empresa que produz para a área de defesa. E o seminário ele é em parceria com o ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que vem desenvolvendo vários estudos em relação a esse tema. E é importante que a gente faça esse debate no meio de uma greve em curso, pelo fato da empresa estar em recuperação judicial, para a gente fazer o debate estratégico. Uma empresa como a Avibras, que fabrica foguete, ou seja, armamento bélico, é uma empresa que tem que ser estatal. E é uma empresa privada, e que é a terceira vez que passa por esse tipo de situação. Porque a gente sabe que o empresário do setor privado, ele visa apenas o lucro. E uma outra discussão que tem que ser feita porque não tem nenhum equilíbrio. Um exemplo, o Exército Brasileiro ele compra 75% do armamento de fora, vem de empresas estrangeiras. E a Avibras, 85% do que ela vende é para fora, principalmente para o Oriente Médio. Então, é uma conta que não bate, você precisa achar um equilíbrio. A gente sabe que na indústria nacional existe toda uma guerra fiscal entre os estados. Agora, quando a gente fala da indústria bélica, aí é uma discussão a nível mundial, mas está na ordem do dia a gente fazer esse debate. A gente cobrou do governo Bolsonaro, que era o presidente no ano passado, quando iniciou a luta na Avibras, não tivemos retorno nenhum. No governo do Lula, conseguimos algumas reuniões no Ministério da Defesa, no Ministério da Indústria e Comércio, apresentamos dossiê. Agora, também de nada adianta só se reunir e não ter nenhuma política efetiva. O que nós defendemos é a estatização da Avibraz, por isso a realização desse seminário. Agora, nós defendemos também um plano emergencial, minimamente para estar fazendo o pagamento e garantindo os empregos dos trabalhadores da Avibraz aqui na nossa região. Você já deu uma iniciada aí, né? Mas para deixar um pouco mais enfático assim para o ouvinte, né? O porquê da necessidade da estatização, né? E principalmente essa questão do Brasil comprar do próprio Brasil, né? Então, o porquê que a gente defende a estatização da Avibraz? Por ser uma empresa estratégica para o nosso país. É uma empresa que fabrica foguete, é uma empresa que fabrica míssil, carros lançadores de foguete, de míssil, sem falar toda a tecnologia que tem nesta empresa. O primeiro motivo,
é a terceira vez que entra em recuperação judicial e deixa o trabalhador sem salário. Se a empresa ela é do Estado, e nós defendemos que seja do Estado, mas com o controle dos trabalhadores. A lucratividade que tiver, primeiro que fica para o Estado, para ser revertido em forma de investimento na saúde, na educação, em infraestrutura, e você consegue ter o controle do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Porque, por exemplo, a Avibraz, no ano de 2017 até 2019, era bilhões de lucro por ano, ou seja, os acionistas, os donos dessa empresa, pegou esse dinheiro. E aí agora o trabalhador está sem salário. Ou seja, quando está tendo muito lucro, o cara pega a tua parte. Que aí substitui do CNPJ da empresa para o CPF do cara. É patrimônio que o cara vai investir. E aí, quando fica nessa situação, ele apresenta o número da empresa que está no vermelho, que não está vendendo e que coloca a culpa na pandemia. Aí se utiliza dessa conta negativa para não pagar o salário do trabalhador para querer precarizar cada vez mais. Então, é a terceira vez. Nesse sentido, o governo brasileiro, e isso já acontece em muitos países que não são socialistas, que não são comunistas. Estou falando de países capitalistas e imperialistas que o setor de defesa fica na mão do Estado, até para você ter o controle. Aqui não é a realidade do Brasil ser um país que se envolve em guerras, mas é um debate estratégico que a gente tem que fazer. Você para e pensa, a Avibraz vendendo 85% para o Oriente Médio, e se tem algum conflito nesse sentido, qual que é a proteção que a gente vai ter? Então, são vários elementos pelo qual a gente coloca. Uma empresa que fabrica armamento bélico de guerra, ela tem que ser estatal. Tem o debate econômico, a situação do trabalhador, a lucratividade do patrão. Agora, tem esse debate concreto que tem a ver com a soberania. E defender os empregos na Avibraz é defender Jacareí, defender São José dos Campos. A gente está defendendo todo o nosso país. E só para encerrar, né, Weller? E esse papo do pensamento liberal que na mão da iniciativa privada é melhor porque o Estado é falido, quebra tudo, não tem investimento e a Avibraz está aí já na terceira recuperação judicial. Como fica esse papo? Pois bem, tem esse discurso liberal e por que a gente coloca a estatização sob o controle dos trabalhadores? Porque, de fato, se você estatizar a Vibraz, por exemplo, a Embraer, e vai ficar na mão dos governantes que a gente tem no nosso país, a gente já sabe, já vimos um mensalão na Petrobras, entre outros casos de corrupção em estatais no nosso país. Por isso que a gente fala, tem que ter o controle dos trabalhadores. E se o trabalhador tem capacidade de produzir foguete, de produzir carro, de produzir avião, o trabalhador tem capacidade também de ter um corpo técnico para administrar uma empresa. A gente viu na Revolução Russa que os trabalhadores tomaram o poder, porque é colocado uma lógica na sociedade que o peão é burro, mas da agulha ao avião, quem produz é o peão. Então o peão tem capacidade sim de saber gerir o seu negócio. E o exemplo da Avibraz, não só da Avibraz, como também outras. Agora, o que é colocado é da forma como os liberais pensam. Agora, vamos pensar o nosso país mesmo. Hoje, mais da metade do orçamento vai para engordar o bolso de banqueiro. Quando é para discutir que tem que ter reforma da Previdência, eles apresentam um gráfico colocando que X% do PIB está indo para a Previdência, 17, 19%. Ora, eles não apresentam que os outros 50%, que é na casa de trilhões, que era dinheiro para estar investido, para satisfazer as necessidades do povo, vai para pagar juros, que é trilhões, que vai para o bolso do banqueiro. Então, o liberal ele apresenta essa visão e aí muita gente fala, em qual país o socialismo deu certo? Bom, nós temos o exemplo dos primeiros anos de Estado operário na Rússia. Agora eu pergunto, em que país que o capitalismo deu certo? Aí a gente devolve a pergunta e é parte de um amplo debate que a gente tem que fazer. Mas, frisando aí, muito importante esse seminário para a gente debater, principalmente com os trabalhadores da Avibraz que aqui estão, além da luta cotidiana, além da greve, além do pagamento de salário, que é uma pauta sindical, a gente fazer esse debate político e sair com tudo para fortalecer a campanha pela estatização da Avibraz sob o controle dos trabalhadores. Perfeito. Weller, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, muito obrigado.
Olá, aqui com o Gustavo Machado. Gustavo, falar um pouco sobre o evento aqui de hoje no Sindicato dos Metalúrgicos. Bom dia a todos, meu nome é Gustavo, faço parte do Laes. É um evento fundamental porque a Vibraz é uma das empresas tecnologicamente e também em termos de soberania e defesa mais importantes do país, que praticamente não tem recebido recurso, aporte nenhum por parte do Estado, e seguindo a lógica da iniciativa privada, quando os lucros caem, eles ameaçam a empresa com recuperação judicial, com falência, com possibilidades de venda. Então, o evento vai abordar esses diversos ângulos e é fundamental uma luta estratégica para o Brasil, para além da empresa e para os trabalhadores da empresa, que já é importante. E além de ser um evento importante, né, precisa ser também, bom, já está sendo, né, de uma certa forma, mas precisa ser levado cada vez mais para a população, né, porque muitos, infelizmente, sequer têm noção, né, de tudo isso que está ocorrendo. Exatamente. Como eu falei, além de envolver mais quase 2.000 trabalhos diretos aqui na região, que trabalhos indiretos são muito mais do que isso, em termos de tecnologia, ela é uma empresa que pode servir de ponto de partida para um país que, nesse momento, está perdendo a batalha tecnológica a nível mundial, que significa menos produção de riqueza, menos trabalho, menos valor, melhores salários, que é a situação que o Brasil vem vivendo de reprimarização da economia, e a Vibraz é uma das poucas empresas que pode cumprir um papel em sentido contrário a nível nacional, por ser uma empresa de tecnologia intensa, nacional, com produção de produtos de elevada tecnologia, feitas no Brasil com conhecimento produzido aqui. Teremos, e já estamos tendo, né, um debate bastante rico, então, né? Exatamente. O evento de hoje, o seminário, vai abordar esses vários ângulos, tanto do ponto de vista econômico da empresa, a palestra que está acontecendo nesse momento, tratando da importância estratégica da empresa, outras que vão vir a seguir, da vinculação que ela tem com relação ao que se passa no Brasil de um modo geral e como ela pode cumprir um papel para o país no próximo período. Perfeitamente. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição. Amélia, você que também tem berço aí na nossa indústria joseense, né? Conhece bem a realidade também do trabalhador. Fala um pouquinho do seminário que está acontecendo hoje no sindicato, né? Eu acho muito importante a classe trabalhadora fazer uma reflexão e apresentar proposta. Como a São José dos Campos é a cidade da tecnologia e nós temos aqui empresas de ponta, os trabalhadores estão na linha de produção, mas são extremamente especializados, então acho que é um momento, e eu acho que sempre a gente deve estar refletindo sobre o papel dos trabalhadores nessas empresas tecnológicas. Você como vereadora, né, tem visto aí, a prefeitura tem dado alguma palavra, tem observado, pelo menos acompanhado a questão aí das greves, da situação da Vibraz, entre outras empresas aqui da região? Olha, eu tenho visto que o sindicato, como a Vibraz, ela fica em Jacareí, né? Então o sindicato já fez a reunião com o prefeito de Jacareí. Aqui em São José dos Campos, nós já recebemos a comissão de trabalhadores da Vibraz para colocar toda a problemática e a situação deles, que é uma situação bem difícil. Compreendo. De outras formas, os trabalhadores têm se organizado, conseguindo aí levantar frentes e o próprio trabalho parlamentar, né, para poder auxiliar nessas questões? Sim, eu tenho sempre falado com alguns trabalhadores aqui, sempre falo com Elias, que é um trabalhador que é da CIPA, da Vibraz, ele tem me atualizado sempre e tenho dialogado lá com a bancada do PT. Perfeitamente. Amélia Naomi, vereadora de São José dos Campos, muito obrigado. Um abraço, estamos juntos. Conversar aqui com a Janaína, falar um pouco sobre esse evento que está acontecendo aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, né? Como está vendo aí a organização, né? Também a participação aí dos trabalhadores, todas as discussões que estão sendo feitas na manhã de hoje. Bom dia. Bom, primeiro, esse seminário de defesa ele é extremamente importante. Nós sabemos que a Vibraz é um setor estratégico de fabricação, né? E o produto fabricado pela Vibraz tem muito valor, então é necessária a reestatização. Não tem a estatização da Vibraz, não tem outro meio se não for o governo. O governo Lula tem que tomar uma medida acerca da estatização, vez que
esse produto, além de ter um valor muito alto, ele garante o emprego de muitos trabalhadores. Então, a situação que a gente vê nesse momento, que se não tiver uma intervenção federal no sentido de garantir que a gente siga produzindo aí os itens produzidos pela Vibras, né, que são ligados a foguetes, que são ligados aí ao setor mesmo mais estratégico de defesa, se fôssemos importar esses mesmos produtos, na escala de bilhões, trilhões que nós estamos falando, e hoje o Brasil tem essa capacidade fabril e está abrindo mão dela. Como tem aberto mão de diversa tecnologia, com a desindustrialização na nossa região, que é gigante, então essa luta e essa organização que o Sindicato dos Metalúrgicos faz nesse momento é de fundamental importância para o setor estratégico de defesa brasileiro. E é uma discussão que poucos brasileiros, de uma forma geral, sabem, né, ou têm acompanhado, inclusive até espanta, né, o fato do Brasil produzir, ter essa tecnologia e, ao mesmo tempo, isso não ficar no Brasil e o Brasil ainda trazer de fora, né? É um absurdo, mas é tudo o que a gente vê, né? A gente viu isso com a Petrobras, com a venda das reservas do pré-sal, por exemplo, que tem a extração feita no Brasil, então o maquinário a gente utiliza o nosso, é passado para o exterior para a gente comprar depois do refino muito mais caro o combustível. Não tem uma lógica isso, a não ser a corrupção que está instaurada no Brasil de forma muito antiga e que tem tirado aí, além dos lucros que deveriam servir para ser investidos em saúde, em educação, nos setores que de fato a gente precisaria ter de fato publicidade, toda a tecnologia que nós detemos, porque quando a gente fala de tecnologia, as pessoas pensam logo na NASA, e tem uma série de tecnologias que o Brasil não tem patente, mas é o povo brasileiro quem produz. E, ironicamente, né, essa mesma tecnologia, né, e como você colocou toda a questão da crise, da corrupção, tudo isso de mãos dadas aí com o capitalismo, né? Infelizmente, o capitalismo, esse sistema econômico no qual a gente vive, que só pensa o lucro, né? Não pensa as pessoas. Nós vimos isso na pandemia, o número de pessoas que morreram, vítima também do negacionismo aqui no Brasil, promovido pelo Jair Bolsonaro, mas também porque o capitalismo não pensa as pessoas, pensa em ter mais dinheiro. Toda a conversa que tinha na época da pandemia era qual vacina poderia trazer aí, auferir mais lucro, né, mais dinheiro. Quem detinha aí os poderes de patente sobre as vacinas estavam pensando como é que poderiam ganhar mais dinheiro. Então, essa situação é que a gente vê, e sobre o capitalismo, é isso que a gente vai seguir vivendo. Por isso que a gente tem que buscar uma saída, é necessário discutir com a classe trabalhadora a necessidade do socialismo, de outro sistema econômico que veja os trabalhadores e garanta vida digna para todos. Anaína, muito obrigado. Por nada, eu que agradeço. Obrigada pela atenção. Muito bem, ouvindo aqui agora o Edson sobre o evento que está acontecendo no Sindicato dos Metalúrgicos, falando sobre essa questão importante da indústria de defesa, a indústria armamentista no Brasil e a crise, né, pelo qual está passando, né, ou a empresa alega estar passando, né, como no caso da Vibras, e tudo que a gente tem acompanhado com relação aos trabalhadores, né? Edson, primeiramente, o que está achando aí do evento? Bom dia. Bom, o evento está sendo muito bom, na minha opinião, um evento muito oportuno, que trata de um tema da mais alta relevância para o país. E o que eu estou vendo tem a participação dos trabalhadores da fábrica. Estamos aqui com trabalhadores da Vibras e da Embraer, que são hoje as duas principais fábricas do setor de defesa que nós temos no país. E com debatedores de alto gabarito, né? Que fazem um estudo a fundo aí da, da importância dessas empresas e da importância do setor de autodefesa para um país que deseja ser soberano. Né? Então, para mim, está sendo ótima a atividade. Como você tem visto aí, né, a ação dos trabalhadores e a tentativa de resgatar a importância, né, dessa indústria para o Brasil? Bom,
eu tenho visto com satisfação. Hoje a gente faz um debate aqui em São José de estimular esse debate entre os trabalhadores para que eles forcem, ajudem a forçar a sociedade a debater esse tema, porque a gente já viveu no passado aqui, por exemplo, o fechamento da Ingesa, que era a principal indústria do setor bélico que a gente tinha no país, que produzia lança-foguetes, mísseis, e que, por uma questão de ordenamento mundial, né, essa empresa ficou sem mercado. Né? Acabou ficando sem mercado por conta do nosso país obedecer à orientação imperialista de fazer embargo aos países do norte da África, né, como Irã, Iraque, né, para fazer embargo, ou seja, ter relações comerciais com esses países que eram o principal mercado dessa indústria. E que levou a Ingesa a uma crise profunda ao ponto do fechamento. E o fechamento dessa empresa não representou só os empregos, não representou só a diminuição no PIB, mas representou principalmente a diminuição do desenvolvimento técnico, tecnológico, né, de indústria armamentícia para o país. E essa falta desse desenvolvimento faz se perder todo um conjunto de conhecimento e de ciência, né, que faliu junto com a empresa. Então, hoje nós estamos menos aptos a construir equipamento bélico do que na época da existência da Ingesa, porque aquele conhecimento se perdeu. Atualmente vivemos uma crise com a Avibras, onde a empresa alega ter uma crise econômica, que não consegue manter os seus trabalhadores, que está sem mercado, mas a gente acha que isso daí tem muita conversa que não está dita nas declarações da empresa, a gente não acredita que é tudo isso, e ao mesmo tempo a gente é obrigado a admitir que o nosso país não investe, né, não faz investimento nesse setor da indústria. Nós temos as Forças Armadas do Brasil muito mal equipadas, e ela tem uma relação comercial com a indústria armamentícia muito baixa. Né? Aqui a Vibraz vende para o Brasil representa 10% do que ela produz de equipamento no período. Né? Deveria ser o contrário. Né? Deveria ser o contrário. Se a gente quer ser uma nação soberana, né? Recentemente tivemos um governo aí de extrema-direita que argumentava tanto ser patriota, tanto ser um país autônomo, né? E que não investiu porcaria nenhuma, que muito pelo contrário, acho que ajudou a Vibraz a entrar nesse processo de crise. Ou seja, né? Um patriotismo bem estranho desse pessoal. Então, acredito isso. Às vezes é esquisito a gente defender tanto a indústria bélica, tanto a indústria armamentista, mas de fato é isso. Ela garante um setor bélico e ele garante uma autonomia para uma nação, mas também garante o desenvolvimento de tecnologias. O grande desenvolvimento da humanidade tecnológico está intimamente ligado ao setor de armas, né? Que vai desde as coisas mais simples às mais complexas. Eu vou citar um exemplo aqui que pouca gente sabe, mas o escapamento que tem no carro, que é um silencioso que tem no carro, ele foi desenvolvido a partir do momento que desenvolveram o silencioso de uma arma. Se funciona numa arma, funciona no carro. Então, que são as relações, ou seja, o desenvolvimento da tecnologia. Né? E esse é o problema da indústria armamentícia ser tão massacrada dentro de um país subdesenvolvido e dependente do capital externo, do capital internacional. Porque o setor imperialista
não quer que um país subdesenvolvido como o nosso, dependente do capital internacional, desenvolva tecnologia própria. Compreendo. Edson, obrigado aí pelas palavras, né, e pela verdadeira aula. Não, sem problema. Eu que agradeço aí o interesse de vocês pelo tema. Eu acho que ajuda a fomentar aí essa consciência aí da importância que tem essas indústrias no Brasil. Temos mais algumas ainda fora daqui de São José, em Minas Gerais, temos a Imbel, temos a indústria de helicópteros também, e que está ligada ao setor de defesa. E eu acho que a gente não pode deixar esse setor sumir no nosso país. Com certeza. Muito obrigado. Falar com o Elias, o que está achando aí do evento aqui de hoje, organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos? O evento é importante, eu acho que é muito importante a gente discutir o setor bélico, discutir a situação da Vibras e também o pessoal tirar informação sobre o que está acontecendo na questão da RJ. Então acho que é um evento muito legal, muito bacana. A bandeira da estatização, apesar de eu não acreditar que vai estatizar, mas ela tem que ser levantada. E vamos lutar para levantar a Vibras, nós estamos precisando levantar a indústria bélica nacional. Realmente a questão da estatização precisa ser pelo menos discutida, né? Acho que é um papel importante aqui que fazem, mas realmente sem mobilização não vai para frente, né? A mobilização tem que haver. Agora, por exemplo, no quadro atual, como se apresenta a política hoje no Brasil e mundo, não vai estatizar. Porque há uma tendência de reduzir o Estado e ficar somente com as coisas básicas. O governo Bolsonaro vendeu a Eletrobras, não se pode vender minas de energia, petróleo e comunicação. Eles venderam isso daí, entendeu? Então não vai estatizar a Vibras, porque tem questões muito maiores para se resolver. O Brasil está vindo quebrado, entendeu? Agora, a questão da Vibras tem que ser resolvida através via BNDES com fiscalização do governo. Aí sim, o governo tem que fiscalizar o dinheiro para que esse dinheiro do BNDES não seja usado para pagar quitação, seja usado para aumentar emprego e manter os empregos que a gente tem. Até porque se fala muito da crise, né, da empresa, e isso é usado até pela própria para estar demitindo ou não pagando salários, entre outros, né? E como que fica para o trabalhador, né? O trabalhador ficou numa situação terrível, porque a Vibras o governo Dilma havia concedido garantias para a Vibras funcionou durante 15 anos. Agora, o que está acontecendo? Através de uma administração desastrosa de pessoas que vieram da Embraer, o ex-diretor da Embraer afundou a empresa e não houve fiscalização. O BNDES tem que investir na empresa nacional? Tem, mas tem que fiscalizar. Fiscalizar, eu concordo, tem que ter gente fiscalizando para que esse dinheiro não seja gasto com demissões, e sim com o aumento de emprego e a manutenção dos empregos que tem hoje. Tá certo aí, né? Ouvimos aqui suas palavras, muito obrigado. Obrigado a vocês, parabéns ao site aí. Já dei entrevista lá, o Guilherme, para vocês, foi muito legal. Um abraço a todos aí. Podcast Mesa de Debates, valeu. Ouvi alguém aqui que entende do dia a dia metalúrgico joseense e do Brasil de uma forma geral, né? O Luiz Carlos Prates, o Mancha. Mancha, o que está achando aí do evento de hoje? Olha, é um evento muito importante e está tendo uma ampla participação dos trabalhadores, dos metalúrgicos, metalúrgica, porque a questão da crise que atinge hoje a Vibras e a indústria de defesa no Brasil é uma questão bastante importante, que tem levado, por exemplo, a que os metalúrgicos da Vibras estão em greve já há 4 meses. E é preciso externar esse problema para a sociedade e debater as perspectivas da indústria, em primeiro lugar da indústria no Brasil e, em particular, da indústria de defesa. Então, é um evento muito importante e que está tendo uma audiência também expressiva e vai armar, com certeza, a luta dos trabalhadores da região e do país para essa situação. Alguns pensadores, algumas pessoas aí, digamos, da linha liberal, dizem que o Estado não dá conta e tem que privatizar. Mas aqui no caso da Vibras, pelo que a gente tem acompanhando, é o contrário, né? É uma empresa privada que está pedindo socorro aí para o Estado e alega uma crise para não pagar os trabalhadores, né? Não, exatamente. E historicamente, como tem sido dito pelos palestrantes, pelos palestristas, a indústria de defesa, a indústria de aviação,
ela é profundamente dependente do Estado, né? Porque ela por si só não consegue um desenvolvimento porque os grandes grupos empresariais eles estão preocupados em retorno rápido e não em indústria que tem alguma estratégia nacional ou estratégia para a humanidade, como a questão da aviação. Então, portanto, sem uma interferência do Estado e, no nosso caso, que nós reivindicamos a estatização, a sobrevivência dessas indústrias fica cada vez pior. E agora é exatamente isso que está ocorrendo, porque levada por uma administração desastrosa, a empresa está sendo levada a quase que a falência, né? Não era necessário ter a recuperação judicial, não era necessário essas medidas. Então, por isso mesmo, é uma demonstração disso. Eles querem normalmente privatizar os prejuízos quando a empresa está em crise. Compreendo. Mancha, muito obrigado aí pelas palavras. Falou, obrigado você, e nós continuamos aqui nesse debate. Esse debate é muito importante e que todos os trabalhadores fiquem atentos à situação hoje que passa a indústria brasileira. É preciso acabar com esse processo de desindustrialização do país, e ele só é possível se a gente entender o que está operando, o que está acontecendo, o domínio das empresas multinacionais e a necessidade de ter uma indústria nacional estatizada sob o controle dos trabalhadores. Perfeito, está aí dado o recado do Mancha, então. Muito obrigado. Ouvi aqui o Fernando Haas sobre esse evento que o Sindicato dos Metalúrgicos está organizando, né? Que a gente do podcast Mesa de Debates está participando aqui e cobrindo. Fernando, o que está achando aí do evento? Eu acho fantástico, principalmente pela maneira como ele foi construído, com a participação do Ilaese, apresentando todos os fatos, dados, né, documentos que comprovam a importância da gente ter para a soberania nacional, a gente manter essa tecnologia aqui no nosso país e que a gente também possa estar se qualificando para poder intervir melhor junto aos trabalhadores, né? A participação também dos trabalhadores para estarem conhecendo esse documentário que está sendo gravado hoje vai ser fundamental para que eles percebam quão nocivo foi desde o período da construção da Embraer a privatização dessa empresa, que foi construída com capital totalmente nacional, e a partir da privatização a gente vem passando por períodos de precarização, perca de direitos, né? Estamos aí sem convenção coletiva, trabalhadores que hoje, para fabricar avião, estão trabalhando em situação muito precarizada, com salários muito baixos, e tudo isso se deve ao sistema capitalista que explora o lucro sem ter nenhum tipo de compromisso social, primeiramente com a soberania nacional e muito menos com a classe operária, com a classe trabalhadora, que vai sempre estar subliminando essas pessoas em detrimento ao lucro que eles podem receber. Porque para eles, tanto faz se está sendo fabricado desde uma agulha a um avião, o que importa para eles simplesmente são os números. E isso nos preocupa bastante, porque a Embraer é uma empresa estratégica, onde que tem a tecnologia no nosso país, que cada dia está sendo desindustrializado, e nós precisamos lutar pela reestatização da Embraer e devolver a Embraer para a mão dos trabalhadores, para a mão do povo brasileiro. Muito tecnologia obrigado. Que muitos estão de olho, né? Com certeza, inclusive a Embraer tem tido momentos marcados por verdadeiras tragédias, né, em negociações que já teve que pagar multas devido à propina no passado. Hoje a gente também está vivendo um momento aí que a gente vê essa tentativa de venda da Embraer para a Boeing, seria algo que seria destrutivo, né? Destrutivo para a tecnologia aqui no nosso país, né? Porque a Boeing ela poderia vir comprar a Embraer, como de certa forma ocorreu, porque nesse trâmite de negociação entre a Boeing e a Embraer vieram esses empresários, investidores da Boeing aqui, e o que a gente viu foi eles levando muitos dos engenheiros, né, que tem a tecnologia na cabeça, porque a tecnologia ela está na cabeça dos trabalhadores.
Muitos engenheiros foram levados para a Boeing com propostas de salários melhores e a gente precisa zelar não só pelos engenheiros, pelos metalúrgicos, por aqueles que encontram o rebite, aqueles que selam, aqueles que sabem fazer avião. São essas pessoas que têm que ter o controle da empresa, são essas pessoas que são patriotas de verdade e que têm um verdadeiro amor, uma verdadeira paixão pelo que fazem e merece ser valorizado por isso. Fernando, muito obrigado. Falar aqui com o Israel sobre esse evento que o sindicato está organizando aqui, falando sobre a indústria de defesa nacional. O que está achando aí, Israel? Bom dia, em primeiro lugar. Olha, eu estou achando uma atividade fundamental nesse momento que é preciso rediscutir a reindustrialização do Brasil, é preciso discutir saídas estratégicas para o nosso país. Sem dúvida, esse tema da indústria de defesa é uma questão fundamental não só para os operários que trabalham na indústria, mas para toda a classe trabalhadora. Então, acho que é muito bem-vinda a iniciativa. Perfeito. E nesse cenário de crise que está apresentado, né, e principalmente pegando a questão da Vibraz e tentando argumentar de toda forma, né, que no atual cenário acaba tendo que prejudicar a vida dos trabalhadores, né, como que fica aí para a situação, principalmente desses trabalhadores, né? Olha, esse é o argumento de qualquer empresa quando quer garantir o seu lucro, né? Então, a demissão, ou a tentativa de demissão, porque está havendo uma luta para que isso não se concretize, né? A tentativa de demissão de centenas de trabalhadores, de mais de 400 trabalhadores, ela é a saída capitalista para a situação de crise, para a situação de falta de demanda, enfim, para o quadro econômico que a empresa passa. Mas ela tem uma solução, uma outra solução, que não é uma solução capitalista, uma solução que permita manter empregos, uma solução que permita a maior participação dos trabalhadores dentro da gestão da empresa e uma solução que atenda aos interesses nacionais, mas fundamentalmente da classe trabalhadora brasileira. É possível e acho que a luta que o sindicato tem feito mostra que essa outra saída ela é possível e é viável. Esse é o debate que tem que ser feito, né? Exatamente, esse é o debate que tem que ser feito. Toda empresa em dificuldade apresenta naturalmente a saída dos seus acionistas, que é a saída capitalista. Aqui a gente está vendo o outro lado, né? O lado que provavelmente a imprensa não quer mostrar, o lado que provavelmente os técnicos, os economistas, os especialistas da empresa não querem mostrar, mas que então recai sobre nós que somos apoiadores da classe trabalhadora, como o ILAESE, sobre o sindicato, que é representante direto da classe operária, sobre o canal de vocês, por exemplo, que está aqui participando e divulgando a luta, cabe a nós mostrar esse outro lado. Maravilha. Valeu, Israel. Valeu, muito obrigado. É isso aí. Ouvi aqui o Herbert falar um pouco sobre o evento de hoje e, claro, a questão da Embraer como um todo, né? Primeiramente, bom dia, Herbert. Fazia tempo aí que a gente não se vê, né? Como está a questão primeiramente, o que está achando do evento, né? Bom dia, não, o evento é muito bom, é uma importante iniciativa do sindicato para discutir um tema estratégico do país e que, infelizmente, o movimento sindical não discute, e que é a importância da defesa estratégica do país. Perfeito. E como está com relação à questão dessas indústrias, né? Como tem acompanhado aí a situação da Vibraz e principalmente da Embraer, né? Da sua base aí? Bom, o problema todo, né, quando nós estamos assistindo um seminário é que, na verdade, os governos, os sucessivos governos que nós tivemos, na verdade, desde a época da democratização, em fato, não investiram nesse setor, né? E não investem justamente por conta na nossa opinião, né, de uma divisão mundial do trabalho e da própria localização do imperialismo. O imperialismo norte-americano não vê interesse no desenvolvimento da indústria nacional de defesa, porque eles, na teoria deles, óbvio, na teoria global, da globalização, eles são a defesa do mundo. Então o Brasil, o Peru, o Bolívia não precisam de forças armadas para defender a sua soberania. O único interesse do imperialismo nas forças armadas ou no sistema de defesa dos países da América Latina, da África, os países pobres da Ásia, é que essas forças armadas sejam usadas como forma de reprimir os trabalhadores e os movimentos sociais. É o único interesse.
Então, por isso que esses países veem, na verdade, um verdadeiro sucateamento e desinvestimentos na indústria bélica de defesa da soberania. Então, a gente vê cada vez mais um desinvestimento nessas áreas. E uma outra característica que acho importante compartilhar é que as fábricas desses setores de defesa, e isso a gente percebe na Embraer, na Avibras, percebe na Elibras, aqui no sul de Minas, próximo da gente, e também na própria empresa de armas, a Taurus, que fica na BC, que faz arma, não é uma empresa, é privada, mas faz armas e tal, e na Embel também, que faz armas, se não me engano, em Itajubá. O que a gente percebe em todas essas empresas, conversando com os sindicatos não são respeitados, os direitos trabalhistas não são respeitados e todas essas empresas, elas têm uma política antissindical muito forte. Então, acho que isso é um importante elemento também a se compartilhar e demonstrar que a gente precisa resistir também a todo esse processo. Uma outra questão a ser levantada também, né? Sim, é um elemento, não é uma simples coincidência. Entendo. Valeu, Herbert. Obrigado. Agora ouviu o Sérgio sobre o evento aqui do Sindicato dos Metalúrgicos. Como está avaliando aí a iniciativa de hoje? A gente está na luta aqui para poder resolver esse problema aqui da Vibras, desse atraso de pagamento aí, que já vai para 5 meses de atraso de pagamento. Tem as pessoas que foram demitidas e ainda não teve a rescisão paga. Então é uma situação muito crítica que a gente quer achar uma solução, principalmente na questão humanitária, né? Porque os trabalhadores estão passando uma necessidade muito grande e a situação está insustentável. Fala-se muito da crise, né, da Vibras e, na verdade, a sensação que dá, tanto acompanhando o noticiário quanto o debate de hoje, né, o evento de hoje, é que tem até uma cara de ser proposital, né, justamente para garantir o lucro dos donos, mas o prejuízo dos trabalhadores, né? É uma situação assim, muito delicada. A gente está acompanhando aí, já vai fazer aí uns 3, 4 anos que a Vibraz já vem com esse problema de falta de contrato, por má administração da empresa. O presidente que assumiu a Vibraz, que hoje é o majoritário com 98% das ações, fez uma péssima administração, levando a Vibraz a esse patamar que chegou, né, de 3 anos sem contratos e chegando os trabalhadores nesse ponto, nessa situação de ficar 5 meses sem salário. O sindicato está fazendo de tudo para poder ajudar, procurando Brasília, procurando senador, procurando vice-presidente, procurando presidente, procurando o Ministério da Defesa, para que a gente consiga tirar a empresa desse buraco por conta de uma má administração de um presidente que está fazendo uma incompetência que causa um transtorno, uma irritação com os trabalhadores imensa. O sindicato e os trabalhadores estão fazendo mais pela Vibras do que a própria presidência da Vibras. Com certeza, não tenha dúvida disso. Nós fomos para Brasília, fomos de ônibus, 36 horas dentro de um ônibus, procuramos o Ministério da Defesa, procuramos tentar falar com o Bolsonaro na época, que era o presidente, que não nos recebeu, o Ministério da Defesa também não deu a mínima para nós, mas o sindicato, em hipótese alguma, abandonou a luta, continua lutando e vamos continuar lutando até que a gente consiga resolver essa situação. Maravilha. Sérgio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Vamos firme na luta, vamos chegar lá. Renato, como você está avaliando aí o evento de hoje do Sindicato dos Metalúrgicos? Olha, acho que é um evento muito importante, acho que coloca na ordem do dia a questão da soberania nacional. Nós estamos debatendo isso já faz um tempo, essa luta, desde o ano passado, dos trabalhadores da Vibraz, e jogando luz. Nós precisamos, de fato, que esse tema saia para a sociedade brasileira. Nós vivemos outro momento político no Brasil, é outro governo, né? Nós sabemos as limitações do programa do Partido dos Trabalhadores, mas nesse momento nós temos que exigir minimamente que olhem para a indústria de defesa do nosso país, que olhem para os trabalhadores da Vibraz, que também pense que o Brasil, nenhuma nação vai se desenvolver com base no capital privado, tem que ter dinheiro do Estado. Toda a indústria de defesa dos países de economia capitalista moderna
tem dinheiro do Estado. Então, assim, por isso que o sindicato está fazendo esse evento, para mostrar a importância da defesa para o nosso país e pensando aqui nas famílias desses mais de 1.200 trabalhadores da Vibras que estão na iminência aí, estão sem salário e na iminência inclusive posteriormente falência da empresa. Então, assim, nós queremos aqui que o governo assuma de fato, estatize a Vibras e coloque sob controle dos trabalhadores. Essa é a única saída que foi demonstrada, inclusive pelos palestrantes, no dia de hoje. Até porque essa mesma Vibras que hoje alega estar em crise e que quer demitir, não quer pagar os salários, também já foi bastante beneficiada pelo próprio Estado, né? Sim, o próprio programa Astros 2020 teve dinheiro direto do governo federal, ou seja, do governo do Estado, do governo do povo, dinheiro do povo brasileiro para fomentar o desenvolvimento. E agora não pode, em qualquer crise, a Vibras mandar embora essa mão de obra altamente qualificada, que é um patrimônio nosso, que são os técnicos, os trabalhadores da manufatura, os trabalhadores da engenharia. Então é preciso, de fato, socorrer os trabalhadores da Vibras, que, como foi demonstrado aqui, é a segunda maior empresa do setor de defesa aqui do nosso país. Então, o governo tem que intervir. Por isso, é importante fazer esse seminário. Maravilha. Renato, muito obrigado. Amigos, amigas, ouvi aqui agora o Macapá, ele que é da coordenação aqui também da Colutas, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Macapá, primeiramente, parabéns aí a vocês todos pelo evento, né? E o que está achando aí da organização, das falas, né? Das questões que estão sendo levantadas hoje? Primeiramente, um abraço a todo mundo que está acompanhando aí, André. Dizer que esse debate ele é muito importante, né? Porque você tem aí hoje o Marcos Barbieri, né? Que é o, digamos assim, que do Brasil hoje, da academia, né? Da intelectualidade brasileira. Ele é o mais importante professor universitário que está dizendo o seguinte: nós não podemos perder uma Vibras por um processo de falência, né? Ou muito menos aceitar que essa empresa seja vendida para o capital estrangeiro. E, por outro lado, o Nazareno Cordeiro, né, que também representando o ILAESE, né, ele traz uma informação que é um relatório reservado das Forças Armadas Brasileiras com relação à Vibras, que aponta 3 perspectivas, né, do que deveria ser o papel do governo e dos militares nesse momento. E dentro das 3, 2 passa pela estatização da empresa e o controle do Estado sobre uma empresa como essa, né? E por que isso, né? Porque a Vibras ela é uma empresa estratégica para o nosso país. Ela é uma empresa que está ligada à soberania nacional. Nós somos um país riquíssimo. Nós temos a Amazônia, nós temos o minério, nós temos a água doce. E a gente não pode pensar no desenvolvimento do Brasil sem que a gente esteja com esse projeto alinhado da defesa da soberania do país e das riquezas que nós temos no nosso país. Então, essa nossa luta, enquanto metalúrgicos, e que ganha cada vez mais setores da sociedade, de que é possível, sim, estatizar a empresa, o Estado assumir essa responsabilidade, como nós vimos numa apresentação que teve. Nenhuma empresa do ramo bélico no mundo vive sem que o Estado tenha participação ou assuma o seu controle. E é isso que nós queremos que aconteça com essa empresa tão importante para o Brasil, que é a Vibras, que ela se mantenha a serviço da nação brasileira, e nós achamos que o governo do Lula ele pode cumprir esse papel, e chamamos os militares também que defendam isso junto com o sindicato, que é que a empresa seja estatizada e que a empresa saia dessa crise que hoje se encontra. Hoje temos aí o governo Lula, né, que evidentemente está sendo muito bem cobrado pelos trabalhadores, pelo sindicato, por essa questão. Como foi com relação ao governo anterior, né, que dizia tanto as questões de ser patriota, de defender a soberania nacional e entre outros assuntos? Então, André, essa é uma grande contradição, né? Porque, veja, o governo do Bolsonaro não fez absolutamente nada pela indústria de defesa nacional. Muito pelo contrário. Ele, durante todo o período que teve na presidência da República, ele tentou acabar com isso. Sequer o sindicato e os trabalhadores foram recebidos, né, para discutir esse tema.
E por outro lado, né, você vê que, em contrapartida, os gastos com os militares brasileiros foi o quê? Foi Viagra, prótese peniana, uísque, picanha. E o que importa de fato, que armar as Forças Armadas Brasileiras, que é a defesa da soberania nacional, os interesses do Brasil, e que passa por, inclusive, pela Avibraz, uma empresa Avibraz forte, controlada pelo Estado brasileiro, isso simplesmente foi ignorado, né? Mostrando que o governo não tem compromisso nenhum com o que de fato é a soberania do país e o Brasil em si. Compreendo. Macapá, muito obrigado aí pelas palavras. Obrigado, eu que agradeço aí. Ouvir aqui o Kleber, ocupa aí o posto de delegado sindical, falar um pouquinho sobre a situação da Vibraz e, primeiramente, o que está achando aí do evento de hoje, falando sobre a nossa indústria de defesa nacional. Um evento muito importante, né, para avançar na consciência aí dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, porque quando se fala de uma indústria nacional, ela tem que defender os interesses do próprio país, né? E sem parceria com países externos, porque fazendo um paralelo aí com uma fala do nosso amigo aqui, nosso companheiro diretor do sindicato Herbert, fazendo um paralelo com o que vive hoje a Ucrânia, talvez se a Ucrânia tivesse uma indústria de tamanha importância e de tamanho também como a Vibraz no seu país lá, não teria tido tantas mortes de civis, não teria, né, está tendo que resistir tanto tempo à invasão russa, porque eles não têm esse poderio. E nós que temos aqui hoje no Brasil esse poderio, uma indústria desse tamanho, estamos vendo ela cada dia mais se afundando, né? Então é um evento muito importante para avançar na consciência de classe, na consciência dos trabalhadores e das trabalhadoras, do tamanho que é a importância que a Avibraz, que a Embraer, que a indústria de defesa tem para o nosso país. Compreendo. Nesse sentido, né, aliás, é bastante preocupante ver as questões que a Vibraz alega, né, essa crise que ela alega para justamente estar prejudicando os trabalhadores da forma como vem fazendo, né? Sim, lamentavelmente, né? Fazendo uma continuidade à fala do Macapá, que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que já esteve à frente desse sindicato, que é um sindicato que realmente está à frente da luta do trabalhador, ele falando da importância, né, do papel que o governo hoje pode ter nessa participação, né? Porque o governo anterior foi um descaso. Nós estamos, no mês que vem, completando 1 ano dessa nossa luta na Vibraz. 1 ano. Então, nesse meio tempo, quando ainda o governo estava sob o domínio do Jair Bolsonaro, nós enviamos 2 ônibus aqui de São José até Brasília, na esperança de ser recebido por aquele que se dizia patriota. E patriotismo tem tudo a ver com a indústria nacional, né? Patriotismo e a palavra nacional é, né, o sinônimo de uma, é a outra. Então, nós trabalhadores com as placas escrito queremos nosso emprego de volta, Bolsonaro, ouça o trabalhador da Vibraz, fomos até Brasília e aquele que se dizia patriota não nos atendeu, aquele que se dizia patriota não foi patriota, e pelo contrário, vendo a indústria nacional se falecendo, né, se desfalecendo, se desbarrancando, não nos ouviu. E a semana retrasada nós estivemos lá no Ministério da Defesa, no Ministério da Indústria e Comércio e também no Ministério da Previdência, que foi uma data de completando 100 anos da Previdência no país. E pelo menos já houve um avanço, que fomos ouvidos, né, pelo ministro Carlos Lupe, fomos ouvidos pelo ministro Marinho do Trabalho, fomos recebidos pelo chefe do Exército lá no Ministério da Defesa, levamos um dossiê do que se passa na indústria, né, de defesa do nosso país e fomos ouvidos por esse governo,
Mas também quero fazer aqui um adendo a isso, que não basta apenas ouvido, né? Nós temos que começar a mexer os pauzinhos e começar a realmente defender aquilo que é importante. Nós sabemos que é difícil o governo estar aportando dinheiro numa empresa que é privada, numa empresa que tem um dono que, falando, né, de forma franca, não está tendo tanta, tanto respeito com o trabalhador e nem tanto amor pela própria fábrica dele. Então, o caminho, André, é a estatização. Esse é o caminho, a solução. Quando a gente fala de estatização, muitas pessoas se assustam, muitas pessoas falam que isso aí é interesse. Que tá xingando, né? Parece que está xingando, parece que é interesse do sindicato em fazer picuinha, em fazer contenda, e não. A estatização é o caminho, até para que o governo possa aportar dinheiro naquilo que ele tem domínio. Então, o caminho para o fortalecimento da nossa indústria de defesa nacional é a estatização. E é isso que nós temos que lutar. Maravilha, tá aí dado o recado então. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço e vamos à luta, trabalhador e trabalhadora. Renatão, o que está achando do evento aqui hoje dos sindicatos metalúrgicos, né? Falar sobre a indústria de defesa nacional? Isso aqui já é uma conversa que tem um sindicato metalúrgico já bastante antiga. Por exemplo, a primeira vez que foi salvo a Vibraz na situação que ela está agora, foi salvo no governo Lula lá atrás, tá certo? Que na época quem foi discutir, o presidente, o vice-presidente do sindicato, foram discutir com ele e foi liberado o dinheiro para que não fechasse a Vibraz naquela época, né? Quem estava no Ministério da Defesa, quem fez toda a transação, foi José Genuíno naquela época. E hoje o sindicato está tomando o mesmo rumo correto, né? Fazer com que o governo, nesse momento, para que os trabalhadores não percam o emprego e para que a indústria de alta tecnologia, principalmente a indústria da defesa, possa permanecer, não só em São José dos Campos, não estou falando de Brasil, possa permanecer no Brasil viva e que nós possamos, na verdade, desenvolver ela ainda mais, do jeito que ela é, desenvolver ainda mais, porque nós temos capacidade para isso. Então, portanto, esse esforço que está fazendo o sindicato hoje, que é um esforço correto de manter a indústria, porque eu acho que nesse momento agora o governo tem que ter a responsabilidade, não só com os trabalhadores, né? No caso dos trabalhadores, mas com a população brasileira, porque nós mexemos na defesa do país. E os trabalhadores, o sindicato, defendendo mais a Vibraz do que os próprios donos da Vibraz. Não, sem dúvida nenhuma, porque é o seguinte, eu acho que já tem até uma conversa a nível mundial, na qual todo mundo tenta fechar. Você lembra muito bem da Engesa. Nós demos uma batalha muito grande, eu já estava na direção do sindicato quando a Engesa fechou, e eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com... Acho que não foi dada a mesma batalha. A batalha foi grande para o nosso lado, mas, por exemplo, a mesma batalha que nós estamos dando para a Vibraz nos dois episódios, no episódio passado que nós ganhamos e nesse episódio agora, foi dada a mesma batalha pelo sindicato, mas as autoridades da época da Engesa não deu a mesma importância. Então, portanto, a Engesa fechou, que também era um patrimônio de guerra, onde, por exemplo, da defesa nacional, né, onde poderia desenvolver. Mas eles não gostam que o país terceiro mundo desenvolva uma indústria armamentista, porque para eles não é bom. Dentro do contexto internacional, todos os países de terceiro mundo, eles já fecharam. Por exemplo, o Brasil é o único ainda que tem indústria armamentista de terceiro mundo, que tem indústria armamentista e tem indústria de alta tecnologia, que é o avião. Em todos os lugares já foi fechado no mundo. Renatão, muito obrigado. Agradeço eu. O Célio Dias aqui, falar também um pouquinho do evento, né? Tá achando aí do evento e toda essa questão importante que ele levanta com relação ao Brasil, né? E ao mundo de uma forma geral. Isso. Não, primeiramente, obrigado. O seminário é uma iniciativa da diretoria dos sindicatos metalúrgicos, junto com os trabalhadores da Vibraz, que travaram lutas importantes nos últimos anos, principalmente em defesa do emprego, e a Vibraz é uma indústria, uma empresa criada pelos trabalhadores. Então ela tem que servir não só aos metalúrgicos da Vibraz, mas toda a população brasileira. E infelizmente nos últimos anos, pelo menos nos últimos 4 anos, vem sendo sucateada, não só a Vibraz, como os outros setores também armamentistas, que tem que colocar no lugar da soberania nacional do nosso país. Então a Vibraz ela é uma indústria brasileira, assim como a Embraer, e tem que ser valorizada, porque com o dinheiro da população brasileira, com o dinheiro dos trabalhadores, foi construída a Embraer.
e também a Vibraz. E agora a gente vê um sucateamento, demissões, atraso de salário em todo o setor, principalmente o setor aeroespacial no nosso país. E aqui não é diferente também na região nossa aqui de São José. E o Sindicato Metalúrgico, ele faz um papel que tem que ser feito em defesa da soberania brasileira, em defesa da Vibraz, em defesa dos empregos dos trabalhadores da Vibraz. Por isso esse seminário é fundamental para abrir a mente dos trabalhadores no sentido de ter mais conhecimento daquilo que pertence a ele próprio. E para isso a organização do sindicato junto com os trabalhadores da Vibraz é fundamental para manter a soberania brasileira. Levar esse assunto para a população, né? Exatamente, porque não é só dos trabalhadores da Vibraz, como eu disse, é sim de toda a população brasileira. E nós esperamos que o governo faça investimento, que o governo abra as portas para os trabalhadores da Vibraz no sentido de gerar mais emprego e comprar. O governo brasileiro tem que comprar produtos brasileiros para também gerar economia e gerar mais emprego no nosso país. Maravilha. Célio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Até mais. Gessuda com Lutas, falando aqui um pouquinho do evento de hoje, né? O que tá achando aí, Gessu? Bom dia, André. Bom dia, meu amigo Guilherme. Muita satisfação estar falando com vocês aqui. É importantíssimo o debate de hoje aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, se tratando da indústria bélica e a indústria de defesa, né? O debate é fazendo com que o governo possa olhar por eles, trabalhadores, e fazer com que a empresa seja estatizada e assim fazer com que os trabalhadores tenham maior garantia do emprego e a soberania nacional, porque uma vez que a indústria bélica ela deva ser de governo. Essa é a visão e eu fico muito feliz que o sindicato está cheio hoje, o debate está muito bom. Então, e eu agradeço a presença de vocês também, cobrindo esse evento, e estamos juntos aí e vamos lutar em defesa da Vibraz, para que ela seja uma empresa totalmente nacional, estatizada. Até porque o sindicato e os trabalhadores, de modo geral, estão lutando mais pela própria empresa do que os dirigentes, né? Os dirigentes, na verdade, pelo que a gente tem acompanhado no evento de hoje, estão fazendo o caminho contrário, estão precarizando, né? Não, os dirigentes da empresa, né? Isso é real, verdade. Os dirigentes da empresa, eles é capital, né? Eles a qualquer momento, tendo oferta, eles entregam e não importa quem venha, quem compre. E na visão dos trabalhadores e do sindicato, não. É uma empresa que, além de manter os empregos, né, os milhares de empregos, as famílias aqui na cidade, sendo de defesa, ela tem que ter o controle dos trabalhadores e do governo, que é a soberania de um país. Maravilha. Wilson, muito obrigado. Muito obrigado a você, Guilherme, a você, André. Tudo de bom e tamo junto aí, viu? Um abraço. E encerrando nossa transmissão aqui hoje, nossa reportagem, lembrando sempre da importância da indústria nacional e, claro, parabenizando o Sindicato dos Metalúrgicos, a Organização de Trabalhadores por esse evento de hoje. Lembrando que enfatizamos aqui a importância da estatização, da reestatização das empresas, principalmente as chamadas empresas e indústrias estratégicas para a economia, para a política e para o contexto global brasileiro. E claro que não é apenas uma questão de estatizar por estatizar, e sim ter o controle operário, ter o controle dos trabalhadores e trabalhadoras, desde o mais básico da organização, da produção, até toda a administração da própria indústria, como sabemos que os trabalhadores são capazes de fazer com outros exemplos aí conhecidos, para não dizer necessários na atual conjuntura de combate ao modelo capitalista. É isso, minha gente, agradecendo sempre a participação, a audiência e o carinho de todos. Um abraço e tchau.